Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marco Abruayara. Nesse vídeo eu vou falar sobre um trabalho de pesquisa que eu venho fazendo de forma autodidata e independente de qualquer instituição acadêmica. Uma pesquisa interdisciplinar da gramática das línguas naturais e da música. Então, a elaboração de uma gramática da música e das línguas naturais, através do processo de analogia. E essa pesquisa é uma pesquisa interdisciplinar, obviamente. Nesse vídeo eu queria falar sobre, então, uma analogia possível, muito potente e muito necessária entre o verbo nas línguas naturais em sua forma infinita, né, que na gramática escolar aqui do Brasil a gente conhece como o verbo no infinitivo, né, sua forma, no seu formato infinitivo, na sua forma infinitiva, né, que é como aparece nos dicionários. Né? Dessa maneira também o verbo na sua forma infinita vai aparecer também nos dicionários de outras línguas, alemão, francês, espanhol, né? Com exceção do latim, que é um outro critério de ordenação, né? Ele já aparece, a gente faz uma busca no dicionário de latim de verbo já na sua forma conjugada. Outras línguas, se não me engano, o árabe também é um outro critério de ordenação lexicográfico, né, do dicionário. Mas, então, aqui a comparação entre o verbo na sua forma infinita e a escala musical em sua forma teórica, ordenada em graus ascendentes. Então, seria essa analogia. Nas línguas naturais, o verbo no infinitivo, ou, como eu vou falar daqui para frente, na sua forma infinita. Eu acho que tem uma poesia, uma carga semântica poética e uma carga semântica que favorece a analogia e interdisciplinaridade, né? Que a gente consegue fazer pontes com o infinito potencial da matemática também, e tem uma carga semântica poética muito interessante usar esse termo que é usado na linguística, o verbo na sua forma infinita, e sua analogia com a escala musical na sua forma teórica, na sua forma ordenada do primeiro ao último grau. Então, bom, a principal função gramatical do verbo em sua forma infinita é, primeiro, oferecer sua carga semântica com transparência e a sua riqueza semântica. Se a gente for consultar um dicionário, nós vamos encontrar 2, 3, 4 definições de um mesmo verbo. Então tem essa riqueza de significados. Então essa seria a primeira função do verbo na sua forma infinita, oferecer com transparência os seus significados. E também, do ponto de vista morfológico, oferecer
a sua raiz com transparência para as derivações e variações morfológicas. No âmbito, mesmo de um âmbito do aprendizado, na aquisição de uma língua materna ou no aprendizado de uma língua não materna, a gente vai lidar com um verbo que a gente não conhece, desconhece o significado, ou quando está aprendendo os tempos verbais, quando está aprendendo a conjugação verbal, tanto de uma língua materna quanto de uma língua não materna, o verbo em seu estado infinito, na sua forma infinita, vai ser o ponto de partida para que a gente realize as conjugações. Então, e toda a sua variação morfológica do verbo vai se dar a partir da sua raiz, que está transparente no verbo, no seu estado infinito, na sua forma infinita. Analogamente, a escala também, a escala musical, podemos chamar a escala musical na sua forma infinita quando a gente ordena a escala do primeiro ao último grau. Seja no instrumento, seja na pauta musical, mas para quem não para os músicos, para as tradições musicais que não tem grafia musical, na realização do seu instrumento, na tradição oral, no ensino oral, também a gente podemos designar assim a escala musical na sua forma infinita, que é quando a gente pega ela e ordena do primeiro ao último grau. Então a gente tem também como função principal da escala em sua forma infinita, análogo ao verbo no infinitivo das línguas naturais, oferecer uma visão e audiência de sua estrutura intervalar com transparência e expor didaticamente sua realização harmônica ao longo dos graus. Então a gente tem uma escala Dó maior como exemplo. Então a sua forma infinita é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Inclusive a gente ensina isso para as crianças, né? Aqui no Brasil, pelo menos, as primeiras 7 notas musicais é uma escala maior. E desta maneira, ensinando Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, seja em qualquer instrumento, a prática no piano, na flauta, no violino, no âmbito de uma educação musical, a gente ensina essa escala do primeiro ao 7º grau, né, repetindo o 8º grau. Desta forma, ela fica auditivamente e visualmente na partitura transparente em relação à sua estrutura intervalar, ou seja, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Os intervalos entre as notas ficam transparentes, ficam claros, ficam visíveis e audíveis. E também a sua realização harmônica, a gente superpõe as terças em cada grau, né, e conseguimos assim a escala, o campo harmônico de Dó maior harmonizado. Esse seria um ponto, esse seria um aspecto, uma ponta, né, do espectro total para o estudo e compreensão dos verbos e das escalas. A outra ponta, o outro extremo, seria a ocorrência dos verbos, já muitas vezes o verbo conjugado na sua forma finita, como a gente chama na linguística. Então a ocorrência desses verbos nos provérbios, nos ditados populares, na comunicação cotidiana e também, no caso das escalas, nas cantigas folclóricas, nos jogos cantados, no cancioneiro infantil tradicional, no caso de uma iniciação musical para crianças, ou no caso de adultos,
na ocorrência do repertório que ele gosta, no caso de uma... E análogo às línguas, no caso de uma alfabetização da criança na língua materna, a gente tem a ocorrência dos verbos no cancioneiro tradicional infantil, na literatura infantil, na comunicação cotidiana. E no caso de um aprendizado de língua estrangeira por adultos, ou numa aquisição de uma segunda língua, a gente tem também a ocorrência desses verbos nos contextos linguísticos, né? Esse seria o outro extremo. Então nós temos como estratégia de educação musical e de educação linguística, de aquisição ou aprendizagem de uma língua natural, esses dois extremos, essas duas estratégias de aprender, compreender e estudar o verbo nessas duas ocorrências, na sua forma infinita e na sua ocorrência nos contextos linguísticos utilizados naquele contexto social, naquele contexto linguístico onde está se dando o aprendizado ou a aquisição da língua. Análogo à educação musical, análogo como ocorre na música. Você está aprendendo um instrumento, então você tem ali um repertório que vai te colocar em contato com as escalas, com as diversas escalas, e no outro extremo nós vamos estudar a escala na sua forma infinita, usando essa analogia linguística, ou seja, na sua forma estruturada do primeiro ao último grau e isolada ali da ocorrência no repertório. O verbo na sua forma infinita também gera um critério de ordenação e ensino dos verbos. Também uma proposta, o verbo na sua forma infinita gera um critério de ordenação didática, de aprendizado das línguas naturais, diferente daquele critério lexicográfico dos dicionários, onde os verbos e o léxico em geral está ordenado por ordem alfabética. O verbo, essa dimensão, dessa forma infinita do verbo das línguas naturais, gera um critério de ordenança didático muito potente. Na medida em que a gente consegue contemplar todo o campo semântico daquele verbo, quando a gente ordena o verbo em sua forma infinita e toda a suas formas derivadas, prefixais e sufixais. Então é uma proposta que eu estou construindo na minha gramática, que eu referi no início do vídeo. Então, no capítulo chamado Livro dos Verbos, tem um capítulo que está sendo elaborado com este critério de ordenança dos verbos, não na sua ordem alfabética, como consta nos dicionários, mas com esse critério de o verbo em sua forma infinita e todos os seus verbos derivados, ou por sufixação ou por prefixação, e também os chamados substantivos deverbais, né? Os substantivos que foram derivados do verbo, naquele processo de substantivação
dos verbos. Então esse critério te daria assim, uma visão ampla de todo aquele campo semântico gerado pela raiz do verbo. O verbo, ele é uma categoria lexical muito importante em algumas línguas. Mas desde Platão já havia discernido essas duas categorias lexicais mais importantes na experiência dele com a língua grega, com o grego ático, né, os verbos e os nomes, né, que posteriormente na tradição gramatical ganhou outro termo, né, de substantivo. Mas então Platão já havia percebido a importância do verbo como categoria lexical, que na tradição gramatical lá de Platão eles chamavam de partes do discurso, que na tradição inglesa também usa a teoria parts of speech, que aí a tradição latina designou de parte da oração, e depois na tradição gramatical aqui escolar brasileira ficou classe de palavras, e que na linguística tem sido chamado de categoria lexical. Então na tradição, por exemplo, árabe, eu vou ler aqui um trecho. Na língua árabe, a maioria de seus lexemas deriva-se de um verbo simples que designa uma expressão escrita constituída de 3 letras destinada a representar uma ideia. Todo radical árabe tem em seu âmago o mesmo potencial para a derivação e geração de novos vocábulos. Então a gramática árabe também tem uma divisão tríplice da língua: nome, verbo e partículas, que incluem advérbios, pronomes e preposições. Então, nesse sentido, também os árabes dão tanta importância ao verbo que para eles basta uma divisão tríplice da gramática neste sentido de categorias lexicais: nome, verbo e partículas. Partículas englobando outras categorias lexicais, e nome e verbo também concordando com essa importância que o Platão dava a essas duas categorias. Também outro trecho aqui, agora um trecho do Elias Mendes Gomes. O árabe, como todas as vertentes linguísticas do tronco semítico, é um idioma baseado no sistema de derivação, ou seja, um agrupamento de fonemas que traz em sua constituição uma carga semântica intrínseca, se torna a matriz geradora de novos vocábulos. O outro trecho que eu li é da Gramática do Árabe Moderno, São Paulo, Editora Globo, de 2006. Cowand, o sobrenome do autor. Então tem essa importância, essa tradição árabe que está influenciando esse critério de ordenação dos verbos que eu estou propondo, das línguas naturais, a partir de uma raiz verbal, você alinhar e você listar e você correlacionar todos os verbos derivados desta raiz, seja pelo processo de prefixação, de sufixação, ou no caso até de outras categorias lexicais, como substantivos derivados do verbo, como os substantivos deverbais, como são chamados aqui na tradição gramatical brasileira. Lembrando que há línguas naturais com uma enorme riqueza de verbos derivados
por prefixação, sufixação. Por prefixação vem logo à mente a língua alemã. Tem uma riqueza incrível de verbos, de novos verbos, de verbos derivados a partir do processo de prefixação, verbos de prefixos separáveis, inclusive de prefixos não separáveis, e inclusive desses prefixos serem também de uma riqueza sintática também enorme, porque você tem prefixos que podem ser preposições, prefixos que são advérbios, prefixos que são partículas sem nenhum significado autônomo. A língua portuguesa também, no Brasil, a língua espanhola, a língua italiana, então inúmeras línguas naturais que têm esse processo de derivação verbal a partir de sufixos ou prefixos. Então esse seria um critério de ordenação. E voltando à analogia do verbo com as escalas, nós temos aqui também o verbo, pode ser conjugado conforme o tempo verbal, o modo verbal, o aspecto verbal em algumas línguas, como o russo, como o grego ático, e em relação à pessoa gramatical também, sendo que há exceções, como a língua dinamarquesa, que você não tem a conjugação de acordo com esse critério da pessoa gramatical. Então não há variação na conjugação de acordo com a pessoa. Na primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, do singular e plural tem a mesma conjugação na língua da Dinamarca. Análogo à conjugação verbal, a gente tem na música a escala. Também pode ser considerada uma conjugação da escala, seria de acordo com os critérios dos arpejos, dos acordes, dos modos e das composições. Então eu pego uma escala e eu posso criar uma composição diatônica, ou seja, só com aquelas notas da escala, e criar uma música, uma composição com aquela escala. Isso seria uma conjugação da escala. Eu posso realizar aquela escala harmonicamente, de acordo com cada grau. É uma conjugação da escala. Eu tocar a escala harmonizada, eu conceber a escala na sua realização harmônica dos seus acordes e dos seus arpejos, dos seus acordes, que é tocar nota por nota desse acorde. E principalmente conjugar a escala musical significa que eu posso ter a sua variação das modos derivados de uma mesma escala. Os chamados modos gregos, então a gente tem a escala maior, então ela conjugada no primeiro grau é o modo jônio, no segundo grau o modo dórico, o terceiro frígio, o quarto lídio, o quinto mixolídio e assim sucessivamente. É uma conjugação, você tem modos derivados, modos musicais derivados de uma escala. Então, isso pode ser considerado uma conjugação análoga à conjugação verbal das línguas naturais. Existe também um aspecto temporal, uma carga semântica temporal associada às escalas, em relação ao estilo mais de roots, raiz tradicional, uma sonoridade mais moderna, contemporânea. Essa carga semântica relacionada ao passado, um estilo mais tradicional, o uso mais tradicional da escala, e ao futuro e ao presente, considerado uma realização da escala de maneira mais moderna, é análogo ao tempo verbal das línguas naturais. Então, por exemplo, eu posso associar uma escala, a chamada escala bebop, está associada ao estilo do jazz bebop,
que tem ali uma marca temporal, que foi quando esse estilo vigorou na história do jazz. Então, se eu uso essa escala nos dias de hoje, né, na década, estamos em 2020, traz essa carga temporal, esse significado temporal cronológico do estilo bebop, que está situado no tempo cronológico desse gênero musical que é o jazz. Isso é análogo à conjugação temporal dos verbos nas línguas naturais. Então, se eu me utilizo do tempo gramatical do passado, está me situando o falante, está situando o meu discurso no tempo passado, no tempo pretérito, no tempo que já passou, o seu uso presente, como tempo verbal. Estou situando o meu discurso no tempo presente e assim sucessivamente no futuro, com todas as nuances e riqueza semântica que tem cada tempo verbal, né? Diversos tipos de passado, e em algumas línguas ainda acrescenta a categoria gramatical chamada aspecto, que eu vou falar agora. Assim como no repertório também, né? Um repertório, não só as escalas, mas um repertório também você situa um repertório no tempo cronológico. Então, mesmo nos dias de hoje, vou tocar um repertório barroco, um repertório romântico, um repertório clássico, um repertório contemporâneo. Então, eu quero chamar a atenção que existe também na música, no caso das escalas e do repertório, essa dimensão temporal. Inclusive, existem vertentes da música que se denominam música histórica, uma reconstrução histórica do repertório, tocar com instrumentos de época, né, instrumentos mesmo construídos hoje em dia, mas buscando uma sonoridade, buscando uma técnica de construção histórica, ou seja, que vigorou em determinado tempo histórico. Mas não só no repertório, como nas escalas em si também existe esse aspecto temporal e também uma dimensão aspectual no sentido análogo ao aspecto das línguas naturais. Bom, a dimensão temporal e cronológica do tempo verbal do presente, num contexto de uma gramática musical, é o repertório autoral. Claro que você pode fazer atualmente uma música no estilo barroco, você pode fazer uma música, um chorinho, por exemplo, bem tradicional, que vai soar como se tivesse sido feito há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, ou no século passado, mas estou me referindo que se você assumir o seu tempo presente histórico, estiver aberto ao seu tempo presente histórico contemporâneo, você vai e buscar uma composição autoral, você está assumindo o seu tempo, né, presente, que está ali na sua composição. E, por exemplo, as escalas pentatônicas e as escalas blues remetem a um tempo ancestral, a um tempo pretérito, mas com o seu aspecto, linguisticamente falando, imperfectivo, ou seja, um passado que permanece no presente, que afeta o presente, um passado atualizado pelo hábito. Então, esse aspecto, enquanto categoria gramatical linguística, é uma coisa muito antiga, já na língua grega é uma categoria gramatical, e na língua latina o Varrão é um gramático que usou o termo perfectum imperfectum, usando o termo perfectum, termo do gramático latino Varrão, século I a.C., que designava o sistema de formas verbais que exprimiam a ação considerada como já terminada. Então, esse aspecto perfectivo, também que é usado em outras línguas,
que utilizam desse critério, né, aspectual do verbo. Então tem essa característica de se referir a uma ação que começou no passado e que foi finalizada no passado. E ao contrário, esse aspecto imperfectivo é uma ação que tem consequências no presente, ou que ela não, uma ação iniciada no passado, mas que não terminou no passado, que ela tem consequências no presente, que ela continua no presente, por exemplo, ações habituais que se repetem no passado até os dias de hoje. Para cada uma dessas nuances há um termo gramatical, um termo linguístico para caracterizar bem essa categoria gramatical chamada aspecto. Então, línguas como o russo, por exemplo, tem um caráter aspectual muito intenso. Os verbos, inclusive, são divididos em pares perfectivos e imperfectivos. Algumas línguas não têm isso como categoria gramatical explícita, mas esse aspecto ele está inserido, está implícito no uso do tempo verbal. Então, quando eu falo aqui das escalas pentatônicas e as escalas blues, que elas remetem, têm esse caráter imperfectivo, uma escala ancestral usada, inclusive, por civilizações e por tradições musicais muito antigas, como a China, a africana e a hindu. Então, na Índia, na África e na China, que são culturas milenares, tradições musicais milenares, existem a ocorrência dessas escalas pentatônicas. E a escala blues, então e as escalas pentatônicas em geral, quando o músico usa uma escala pentatônica, eu estou chamando a atenção para esse aspecto, essa dimensão aspectual imperfectiva, que é uma escala, apesar de ser ancestral, ela permanece, né? Não é uma escala histórica, ela não tem uma dimensão, é uma escala que foi usada no passado, pontualmente, e tem aquela sonoridade arcaica e passada de algo que deveria estar num museu, algo que está ali confinada, encerrada, encarcerada num passado histórico. Não, mas a escala pentatônica e as escalas blues, apesar da sua antiguidade, elas vêm sendo usadas por inúmeras tradições musicais diferentes, né? Não só o blues, mas outras, né? A tradição flamenca, a tradição das músicas ciganas, e as chinesas, como eu falei, as africanas, e foi usado pelo Baden Powell nos afro-sambas. No choro também foi usado por um violonista de 7 cordas, agora não sei se é o Walter Silva ou o Valdir Silva, que eram gêmeos. Então ele usou, teve essa inovação das escalas pentatônicas no choro no violão de 7 cordas. E as próprias escalas blues, que não são exatamente pentatônicas, né? São hexafônicas, tem 6 notas por causa da Blue Note, mas tem essa associação com a pentatônica, porque são uma variação da escala pentatônica com a introdução dessa Blue Note. Então tem esse aspecto, linguisticamente falando, imperfectivo, de algo que é ancestral, que é arcaico, que é pretérito, mas com uma atualidade, com uma permanência, com uma repetição, com algo que se repete historicamente como um hábito por diversas tradições. Então tem essa dualidade que tem o aspecto linguístico imperfectivo, algo que ocorreu no passado, mas que permanece, que afeta o presente, seja pela sua repetição habitual ou por outros critérios. E, inclusive, aprofundando a interdisciplinaridade desse trabalho, nós temos aqui uma frase Lacan que diz que até o inconsciente se estrutura como linguagem.
Então, eu afirmo aqui, as escalas pentatônicas pertencem ao inconsciente coletivo musical da humanidade. São encontradas em inúmeros povos e culturas desde os tempos mais remotos. Então, as escalas pentatônicas considero que são arquetípicas, né? São arquétipos musicais presentes no inconsciente coletivo da humanidade, no inconsciente coletivo musical. Ou seja, elas estruturam a nossa musicalidade humana, independente da época, independente da cultura. Estão enraizadas no nosso inconsciente, na nossa experiência humana neste planeta, independente do tempo, da cultura. A humanidade estrutura a sua música, estrutura os sons musicais possíveis através também, não só exclusivamente, mas também pelas escalas pentatônicas. Então, eu creio que por hoje é isso. Por esse vídeo é isso. Resumindo, esse vídeo foi sobre uma analogia possível e necessária, uma analogia muito potente entre o verbo na sua forma infinita, em diversas tradições gramaticais diferentes, tendo como exemplo diversas línguas naturais diferentes, né, numa perspectiva de uma linguística contrastiva e universal, e a escala musical, e essa analogia mais radical que nós estamos propondo é considerar a escala musical na sua ordenação teórica do primeiro ao último grau como a forma infinita da escala, análoga ao verbo. Então o verbo tem a sua forma infinita e a escala musical também tem a sua forma infinita, que vai gerar inúmeros derivados, seja harmonia, campos harmônicos, composições, arpejos e modos, assim como o verbo também no seu estado, na sua forma infinita, gera inúmeros verbos derivados e outras categorias lexicais como substantivos deverbais. E esse critério de ordenação do verbo pela sua raiz também é um critério de ordenação potente para você contemplar o campo semântico desse verbo e um poderoso recurso didático. Outra analogia, resumindo, potente e possível e necessária, é que considerar que, da mesma maneira que o verbo se conjuga de acordo com o tempo verbal, aspecto verbal em algumas línguas, como o russo, e o modo, o subjuntivo, imperativo, como na língua portuguesa e em outras línguas, e pessoas gramaticais, verbos se conjugam com esses parâmetros. A escala musical também pode ser considerada uma conjugação da escala musical, a sua realização em arpejos, acordes, modos musicais e composições. Então é isso, fico por aqui, até o próximo vídeo. Esse trabalho está dentro de um contexto de uma gramática universal do verso, do som e das línguas, um trabalho interdisciplinar de compreensão, de estudo e de analogia entre as línguas naturais e as tradições musicais. Então fico por aqui e aguardo comentário e críticas e sugestões. Fico por aqui, me despeço, um forte abraço para todos e minha gratidão para quem está assistindo.